Glórias a Deus. Mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Então, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu me chamo Maria Francisca, meu esposo Mariano, ele é da República Dominicana, eu sou aqui do Brasil mesmo, né? Então ele é evangelista e eu sou missionária, né? Mas a gente acaba fazendo missão juntos. Então eu estou aqui para contar um pouquinho, né, da minha história para vocês, que é muito pouco tempo, mas a gente vai contando assim, à medida do tempo, amém? Para não ficar aqui só nas minhas palavras, eu quero ler aqui Isaías, que tem a ver com o meu testemunho aqui, 43, onde diz assim, amém? Glória a Deus. Porém, agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios não te submergerão. Tu caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. Amém? Tremendo, né? Versículo. Aqui o Senhor faz uma promessa para nós, né? Quando nós somos chamados por Ele, Ele segura na nossa mão e nós podemos passar pelo fogo, nós não vamos queimar. Nós podemos passar pelas águas e nós não vamos afogar. E foi assim que o Senhor fez comigo, né? Luta e tribulação, essa Ele não vai tirar de nós, porque é aí que nós vamos crescer, é aí que nós vamos desarroiar na vida espiritual, é aí que nós vamos caminhar, aprender a caminhar com Ele, né? Ele prometeu estar conosco, mas Ele não prometeu tirar as lutas de nós, né? Ele prometeu que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, que não era para nós temer, que ali Ele estaria conosco. E eu venho caminhando, desde que eu aceitei Jesus, eu venho caminhando nesse vale da sombra da morte. Mas em todos eu sou mais do que vencedora. Glória a Jesus. Em todos que eu passei, Ele esteve comigo. Ele nunca me desamparou, né? E eu comecei assim, né? Recém saída do espiritismo na época, né? Eu estava assim, muito tribulada, tinha muito problema, né? E eu pensava, gente, será que eu estou dentro de uma coisa boa? Ignorante, né? Porque a palavra de Deus fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Quando a gente não lê a palavra do Senhor, essa aqui que é o manual de instrução nossa, nós não vamos aprender, não adianta, é comer a Bíblia o tempo todo, para você aprender o que é Deus, quem é Deus, assim como fez Jó, né? Ele conhecia de ouvir falar, mas no dia que ele teve experiência com Deus, aí foi outra coisa. E assim foi comigo, porque eu ouvia falar de Deus, mas nunca tive nada de experiência com Ele. No dia que eu aceitei Ele, aí sim, então agora sim, agora eu vou te pegar de jeito e vou trabalhar com você da minha maneira, né? E foi assim. Eu vi que eu não estava tendo uma coisa muito boa, porque eu era oprimida, eu saía, eu trabalhava como médium de psicofonia, não sei se alguns aqui conhecem sobre espiritismo, né? Eu era kardecista, estudei o espiritismo, então para mim atuar ali naquela mesa branca aí, né? Fiquei lá um bom tempo, pela ignorância, né? Porque eu não lia Bíblia, era católica, recém saída do catolicismo, né? Fui para o espiritismo, então ali eu aceitei Jesus. Na Universal, eu estava com 28 anos, hoje eu estou com 64 anos, então já tem um bom tempo, né? Então quando eu vi que eu não estava, porque eu era muito oprimida e naquele dia eu tinha tido uma briga muito violenta com a irmã minha, aliás ela brigou comigo, porque nós era tudo espírito e era tudo endemoniado, né? Porque o espírito é assim, qualquer coisinha tá na carne, porque os demônios ficam assim, ó, o tempo todo, né? Tiçando. E a gente tinha tido uma briga muito forte. Aí eu pensei, gente, isso não é normal, porque a minha irmã, ela me xingou tanto, que eu falei, gente, isso não é normal, porque a gente, né, Deus é amor,
converti primeiro, vamos, irmã, né? Eu falei, vamos. E eu fui, eu falei, não tem nada a perder mesmo, né? Eu cheguei lá, eu sempre gostei de sentar nas primeiras cadeiras, assim, em todo lugar que eu vou. Eu não me escondo, eu gosto de ficar na frente, né? Então eu sento nas primeiras cadeiras, sentei lá na igreja e estou lá. E aquela palavra, pastor, naquele dia foi para mim. Porque Deus, ele é muito sábio, né? Ele é muito sobrenatural. Ele sabia que eu precisava daquela palavra e aquela palavra foi para mim. Então, na hora do apelo, né? Ali, quando ele fez o apelo, eu levantei. Quando eu levantei, a minha perna fez isso aqui. Travou, eu não consegui levantar minhas mãos e nem sair do lugar. E o pastor falou assim, ela quer aceitar Jesus, mas o inimigo não quer deixar, vamos lá. E ele foi lá com mais dois pastores, me pegou um pelo braço e pelo outro eu fui arrastando as pernas. Parece que uma corrente fez assim e me puxou, né? E foi ali naquele dia que eu vi que realmente eu não estava dentro de uma coisa boa, porque a palavra de Deus fala o quê? Né? Que a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer. Se eu estava lá no que e estava aceitando a Jesus naquele lugar, o que eu tinha que ficar tranquila, né? Mas não, o diabo mostrou quem era, quem que estava na minha vida naquele dia. Eu descobri quem estava na minha vida, quem usava o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Glória Aleluia! a Cristo. Glória a Deus. Então eu falei assim, gente, não está normal, isso não é normal. Porque quando eu levantei ali, ele mostrou, não era mais aquele lá no centro. Ah, eu estou aqui porque eu preciso de oração, porque isso, porque aquilo, manipulador, né? Não, naquele dia eu fui tomada, meu corpo foi tomado. Porque no centro eu tinha controle. Naquele dia eu fui levado, pastor, no inferno. Deus me permitiu eu ir para o inferno assim, em vida, para ver aonde eu estava ou para onde eu iria se eu continuasse naquele lugar. Glória a Jesus. Eu fiquei com essas duas vertentes muito tempo. Será que é onde eu estava ou será que é para onde eu ia se eu continuasse, se eu não aceitasse Jesus? E o pastor ficou um bom tempo ali. E era a mesma coisa, a oração que ele fazia na minha cabeça, assim, ó, parecia fogo, que ele estava com uma labareda de fogo na minha cabeça, eu não suportava a oração. Porque o diabo ele não suporta mesmo. O diabo ele não suporta. Quando você fala no nome de Deus para ele, aí ele mostra, né? E naquele dia, assim, foi uma luta. E ele falava assim, através da minha boca, vocês não vão tirar ela de nós. Ela trabalha em meu nome. Vocês não vão tirar de nós. O pastor, sai em nome de Jesus. O corpo dela é templo do Espírito Santo. Aleluia. E foi uma luta. Pastor, foi 2 anos. Eu não fiquei na Universal naquela época, porque eu era uma pessoa super controlada, tinha uma vida boa, né? A gente era empresário, tudo. Então, naquele tempo eu precisava de Deus, conhecer Deus, eu precisava de Deus, eu não precisava de vida financeira. E eu, assim, naquele tempo era ignorante, não conhecia nada, eu ouvia falar muito ali sobre dinheiro, sobre isso, e fui questionar o pastor, e ele falou assim, porque eu estou falando, eu sou assim, eu sou sincera com as minhas coisas. Eu não conhecia, não entendia nada de ti. Falei, pastor, é muita campanha, e tudo tem preço, essas campanhas aqui. Às vezes a pessoa quer entrar com R$5, não pode, porque a campanha de 20 é de 30, ele falou, minha irmã. Enquanto você estiver pensando dessa maneira, você nunca vai ser abençoada, porque é assim. Mas eu não conhecia, não sabia nem de dízimo, eu não sabia o que era isso. Eu estava começando na vida ainda. Eu falei, então não é meu lugar, pastor, porque eu não estou preparada para isso. Mudei para Anápolis, né? Fui para Anápolis, era de Goiânia. Mudei para Anápolis. Lá em Anápolis eu fui para a presbiteriana. Fiquei 2 anos para conseguir a minha libertação. Isso eu tentei suicídio, pulava de carro, fiz um monte de coisas, sabe? Porque o diabo, ele manifestava onde eu estivesse. Se eu ficasse nervosa, irritada, e ele manifestava. Meus filhos estavam numa época que estavam com 12 anos, o outro com 8, tudo assim, adolescente. Então foi assim, foi uma luta, uma batalha. Meu primeiro esposo, né, porque eu sou viúva, 38 anos de casada, Deus levou, né, com câncer. Deus sabe de todas as coisas. Então ele sofreu muito comigo nesse processo. Foi 2 anos. Foi uma equipe de americano que veio para o Brasil dar um congresso chamado Túneis de Poder.
né? Nesse congresso, no rancho, lá em Anápolis, no acampamento, o que aconteceu lá? E eu sempre gostei muito de vigília, eu sempre gostei muito de participar de coisas assim com os irmãos da igreja. A gente ia em vigília, chegava lá, né, nesse processo da libertação, pastor, eu orando e cantando e sentindo assim, eu falava, Senhor, em nome de Jesus, se não for do Senhor, Pai, manifesta aqui agora, e eu, o diabo manifestava, porque o diabo, ele é assim, ele mistifica. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, buscar muito discernimento do Espírito Santo, porque tem muita coisa manifestando dentro das igrejas que às vezes não é do Espírito Santo, porque eu sei, porque eu passei por isso. Muitas vezes senti aquela coisa assim, eu falo, Senhor, se não for o Senhor, se não for o teu Espírito Santo, Pai, faz o que agora, e eu prato no chão e o demônio manifestava. E foi muito tempo. E nesse congresso, quando teve lá, eles reúnem uma equipe de americanos de 14 pessoas para dar esse congresso aqui no Brasil. E lá, a gente lá naquele, né, e lá esse congresso era de adoração, era de louvor, era de sentir a presença, e não de deixar a coisa se manifestar, né? E nesse dia, eles viram que eu tinha algo raro, porque eu estava me sentindo ali no meio, todo mundo louvando, glorificando, e eu sentindo aquela coisa estranha. E os pastores são muito bem, porque eles jejuam, eles oram, eles fazem tudo o que eles têm que fazer lá para vir para esse congresso. Eles vêm assim, mas com a cara enorme mesmo de unção. Aí eles viram, chegou no meu pastor e falou assim, ela tem problema. Meu pastor falou assim, sim, ela tem problema, ela está em processo de libertação. Aí então vamos tirar, porque, né, me levaram para o quarto. Irmãos, foi 3 dias de jejum e oração com essa equipe, para esse demônio que estava no meu corpo manifestar e falar por que ele estava, né, no meu corpo e não saía. Aí foi um processo, né, eles jejuaram e oraram, até que nesse dia, no 3º dia, eu fui para o salão, né, e colocaram lá, depois da ministração, louvor, tudo, irmão. Eu fui liberta e fui batizada no Espírito Santo, falei em línguas, cantei, assim, que eu nunca tinha sentido aquela coisa, parecia que algo estava levantando na minha cabeça e eu me sentia como uma pluma, subindo assim. Eu falei, esse sim, agora sim, essa manifestação do Espírito Santo, essa é diferente. E ali eu já fui batizado com o Espírito Santo e falei, e já saí dali do ministério, né, nesse mesmo dia, o pastor disse, Senhor, você foi liberta, e Deus vai te usar nessa área de libertação. Você pode ir com tudo, porque você sabe o que é ser oprimida, você sabe o que é ser encarcerada, você sabe o que é estar nesse processo aí. E de lá para cá é assim mesmo. Mas o demônio, ele é assim, sabe? Ele é astuto. Ele é astuto, né? Que a palavra de Deus fala assim, que ele sai, mas se você não está com a casa limpa, adornada, toda arrumadinha, ele volta e traz mais uns 7 junto, pior do que aquele. Então eu tenho que estar nessa constante oração, eu tenho que estar nessa constante busca, eu tenho que jejuar, porque eu trabalho nessa área. Eu não posso chegar de qualquer jeito com uma irmã, colocar a mão nela, eu não coloco, se eu não estiver bem, eu não coloco. Entendeu? Se eu não estiver bem, eu não coloco, porque é muito sério você orar por uma pessoa que está precisando e você não está bem, irmão, você puxa, porque eu sei, porque eu quando eu vou orar por alguém, eu puxo essa energia das pessoas, eu sinto a dor daquela pessoa. Se for uma dor de cabeça, eu sinto dor de cabeça, eu sinto, claro que na hora que eu saio dali já, né, logo eu estou boa de novo, mas tudo que eu vou orar, porque eu ponho a mão para uma pessoa, eu trago essa energia para mim. E é normal, porque a gente sente a dor do outro. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente põe a mão para orar por alguém. E naquele dia eu fui liberta, né? Fui liberta, mas aí o que aconteceu? Deus permitiu que a minha finança fosse lá no zero. A gente tinha apartamento lá em Anápolis, tinha loja, né? Tinha 2 carros zero. Irmão, eu voltei para Goiânia com a mão na frente
tô desse jeito, tô voltando para Goiânia sem nada, de novo. A gente largou tudo lá, deixou apartamento, deixou carro, tudo para pagar coisa de loja, dívida de loja que a gente adquiriu lá. Eu falei, eu não entendia, né? Eu queria até separar, porque meu esposo ele tinha mania de querer, ela tinha sonho de ser empresário. E não conseguia. Então, tentou 3 vezes. Eu fui para os Estados Unidos, né, para recuperar uma vez. Fui para a Europa depois, para recuperar de novo. Ele montava os trem, não dava certo, eu saía doida. Porque ele era meio assim, paradinho, né? Eu que tinha que tomar atitude e sair e começar a nossa vida tudo de novo. Mas Deus não queria, não era isso. Deus queria era transformar a minha vida, né? Eu não entendia isso. E eu falava assim, não, você é parado, porque a culpa é sua. Você que deixou acabar com tudo. E ele um dia pegou a Bíblia assim, sabe? E jogou em cima da cama e falou assim, eu aceito que o senhor me leve tudo. Dinheiro, leva carro, leva tudo, mas não leva a minha família. A minha família não. Glória a Jesus. E eu fiquei naquele processo ali, né? Aguentei o tempo, tudo, né? E a gente ficou junto, nunca, né? Só falava, mas nunca tive coragem, né? Porque eu comecei a conhecer Deus, comecei a entender o processo. Aí eu falei, eu tenho que passar por isso mesmo. Fui, trabalhei lá, voltava, recuperava, comprava de novo. Depois ele quebrou de novo outra empresa, e eu fui de novo, voltei. Aí eu falei assim, você quer saber? Você não nasceu para ser empresário. Porque quando eu trabalho com os outros, porque tem gente que é assim, irmão, tem gente que insiste numa coisa, não é para ser. Deus não queria ele como empresário, a gente era gideano, trabalhava nas obras aí, né, também. Então Deus queria ele, era diferente. E eu falei, você não nasceu para isso hoje tem 3 filhos aqui, super empresários aqui, realizou o sonho dele. Eu falei, o sonho dele era para realizar os meus filhos, 3. Se ele tivesse vivo, isso é uma felicidade muito grande, porque era o sonho dele, era ser empresário. Acabamos com 2 vezes, com tudo que nós tínhamos, tentando montar a empresa, nunca deu certo. E para trabalhar com os outros, ele entrava numa empresa hoje, pastor. Amanhã o povo já punha ele como gerente. Ele trabalhou em poucos lugares, mas todo lugar que ele trabalhou, ele tinha cargo superior. Trabalhou 15 anos na Catral, em Goiânia, uma loja muito conceituada, casa do Pica-Pau, mais 15 anos. Era assim, trabalhava muitos anos. E ele tinha cargo bom, gerente, tudo. Mas montava um trem, quebrava. Então não adianta, né? Deus, quando ele chama a gente para alguma coisa, tem que obedecer, irmãos. Então, se está mandando você limpar o chão, vai limpar o chão. Se está mandando você, né, montar alguma coisa, monta, mas não faça, monta. Hoje eu ando na dispensação de Deus. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para cá. Meu sonho era estar aqui junto com meus filhos, mas o que aconteceu? Eu cuidava da minha mãe de Osai, tinha 97 anos, e meu filho veio para cá, tem 6 anos. Mãe, vem para cá com meu filho. Minha missão agora é cuidar da sua avó. Enquanto eu tiver sua avó, não tem como eu sair daqui. Aí minha mãe faleceu, eu tenho 6 meses mais ou menos. Eu falei, agora sim, agora eu posso estar aqui junto com vocês. Eu tenho 9 netos, são minha paixão, né, para lá e para cá com esse bichinho aí, ó, eu gosto demais. Então, eu estava lá só com meu esposo aqui, ó. Esse aqui eu casei com ele tem pouco tempo, né? Conheci ele aí na missão, lá no país dele, né? E eu aí fui lá, conheci o projeto dele, que ele trabalha com criança também, com adolescente, né? Conheci o projeto, gostei, né? Fiquei lá ajudando um tempo, depois a gente foi se entendendo e tive que casar lá e trazer para cá, porque essa é a única maneira de trazer era casando, né? Casei assim meio, porque meus filhos nem queriam que eu casasse aqui tudo, mas não tinha como trazer ele sem casar. E aí eu falei, né, tem que casar então. Aí casei, legalizei tudo na embaixada, arrumei tudo e vim embora, né? Então assim, aqui a gente está, aqui a gente faz missão quando tem a possibilidade, né? Senão a gente vai para lá de ano em ano, faz missão lá. Então, meu irmão, nesse processo aí, eu tive muito contratempo, eu tive um câncer também, né? E nessa época, quando esse câncer veio, né, foi de colo, eu não entendi também. Eu acho que foi tanto desgaste físico, né? Que eu trabalhava fora, eu trabalhava igual homem lá nos Estados Unidos. Eu fiquei 3 anos lá trabalhando para recuperar e vim montar
minhas coisas aqui de novo, comprar a casa que eu tinha perdido, né? Então eu trabalhava assim 7 dias da semana. Quando eu ganhava um dia de folga, eu pegava um part-time em outro lugar para me ganhar mais dinheiro. E eu sou assim, sabe? Quando eu pego um trem para fazer, eu vou até o final. Então eu fui para lá, foi para isso. Eu não tinha um dia de folga. Então eu acho que quando eu cheguei aqui, a estafa era tanto que aí que eu senti o peso da carga todinha. O que aconteceu? Eu fui cometida desse câncer. Mas olha, eu olhava no espelho, eu tinha um espelho assim no meu quarto, né, grande. Eu olhava nesse espelho todo dia e falava assim: eu não tenho essa doença, eu não sinto nada, eu não tenho isso. Eu fiquei trancada no quarto durante um ano, assim, trancada no sentido, eu não saía para nada, eu não queria receber visita, era eu e Deus. Porque a palavra de Deus, igual o pastor falou aqui, ó, a fé é a convicção daquilo que não se vê. Glória a Jesus. Você tem que acreditar que vai acontecer, ainda que você. Essa que é a verdadeira fé, a fé sobrenatural. Glórias a Deus. Porque a fé normal que qualquer um tem, mas a sobrenatural é você acreditar que algo está vindo, algo vai acontecer, ainda que você não viu. E eu tinha certeza que Deus ia me curar. Né? Quando meu esposo teve câncer, ele sempre falava para mim, quando eu tive, ele chorou. Ele falou: olha, amor, eu não vivo sem você. Eu não quero que você vá primeiro do que eu. Porque eu sei que se você for primeiro do que eu não sei nem por onde começar a minha vida. Eu não sei o que eu faço sem você. E você não, você é uma pessoa desarrollada. Se eu morrer hoje, amanhã, você já tá no mundo aí fazendo as coisas, está arrumando tudo, está se levantando, você é uma pessoa assim despachada, e eu não. E Deus escutou. Quando eu tive, Deus me curou, foi Deus. Porque eu fiz 26 rádios, porque eu fui muito forte. Eu fiz 26 radioterapia, eu fiz 4 braquioterapia, eu fiz 3 quimioterapia, depois eu fiz a extractomia, tirei trombo, ovário, útero, entendeu? Foi uma coisa forte, mas Deus me curou. No meu tratamento, o médico olhava e falava assim: nossa, quando eu cheguei lá, ele falou assim: eu não vejo nada do seu útero, só vejo tumor. Agora, hoje, com 16 rádios, eu já vejo 80% do seu útero limpo. Eu limpei ali mesmo, onde eu estava, eu já levantei a mão para o céu e falei: glória a Deus. Porque Deus, para ele, o meu medo é do Senhor Jesus. Porque sem Ele, vocês não fazem nada. Né? Não desmerecendo Ele entendeu ali naquele momento. Ele falou: não, você está certo. A gente é usada por Deus mesmo. Então eu segui, né? E quando ele, né? O dele foi no Piritone aqui, já quando descobriu, já estava todo tomado. O homem é meio, né? Não é igual a gente que todo ano a gente vai, faz nossos procedimentos. Os homens são mais, né? Eles esperam mais tempo. E quando ele foi, já estava bem assim adiantado, não tinha como mais. Abriu e li tudo, né? E Deus levou ele assim. Foi na época até da pandemia. Eu fiquei 40 dias com ele, né? Eu entreguei ele para Jesus assim no meu braço, né? Ele foi lá para casa, né? Tirei ele do hospital, levei uma home care, pus em casa. Ele chegou no dia, aí os netos foi tudo, porque na época da pandemia não podia ir no hospital ver. Aí chegou lá e ele chegou nas 6 horas, no outro dia, 7 horas da noite, ele faleceu. Aí morreu aqui nos meus braços, eu entreguei ele para Jesus, né? Falei: Senhor, leva. Assim como o Senhor me deu, eu levo, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para ele. Se o Senhor me quer levar, porque é o melhor, né? Então é isso aí, irmãos. Quando a gente daí para cá, eu penso em servir a Deus, né? Fazendo a vontade do Senhor. Eu não gosto de fazer nada assim da minha vontade mesmo. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, eu não passo sem a permissão do Senhor. Porque eu sei que, irmão, é quebrar cara. Eu sei porque eu tenho várias experiências na minha vida, né? De querer, porque eu sou muito ansiosa. E no passado, assim, eu tomava muita decisão. Eu achava que era, né? Assim, não, a minha vontade, né? A minha vontade. Mas a nossa vontade não é boa e agradável como a do Senhor. Nós temos que esperar o tempo dele. O tempo dele é que é bom. A gente tem que entender isso, porque senão a gente só dá ré, né? E para trás a gente tem que voltar só para dar impulso, não para
tive que fazer até tratamento com psicólogo, porque, nossa, eu deixei 3, eles estavam entrando para a faculdade, tinha 2, já estava, e tinha o terceiro ia entrar, eu falei, não dou conta de pagar a faculdade para 3 filhos. Aí eu fui embora, né, para pagar essas faculdades. Mas ele saiu da faculdade, eu mandava dinheiro, eles gastavam, torravam só em festa. Mas foi uma algazarra. Eu falei, não, vamos embora. Né? E eu voltei, e ele mesmo contou, ele falou, mãe, eu preciso da ajuda da senhora. E mãe, eu fui para perto do Senhor. Orei, hoje, ele é o meu caçula. Hoje, você não fala que é o mesmo. Uma família linda. Uma família linda. Tem 3 filhos, me deu até a primeira neta minha, foi quando eu estava para lá, e me deu, foi com a menina, ele não era nem essa esposa. Agora ele já está com 2, né, com essa esposa dele. Então tem uma família linda, são empresários. Então só me dá alegria, me dá gosto. Nem fala, sabe? Mas ó, joelho no chão, orando e pedindo a Deus. E sem nenhuma terapia, sem remédio, sem nada. Hoje ele está liberto para onde? Glória do Senhor. Entendeu? Então assim, é isso que Deus faz. Quando a gente está, né, na dispensação dele, quando a gente realmente dedica, né, e fala, Senhor, eis-me aqui. Ele que encaminha a gente, ele que faz. Deixa eu encerrar, porque senão depois eu vou contando algumas outras coisas aí mais para frente, porque senão é muito tarde, né? Já é 9h05. Então é isso aí, irmão. Assim, bem corridinho, mas deu para vocês verem que a minha luta, a minha batalha foi grande, né? Mas eu sou mais do que vencedora. Eu sacode a poeira, dá a volta por cima e vou embora para frente, né? Então a gente tem que ser assim. Na caminhada com Deus é assim. Você não pode, porque eu falo assim, é muito fácil eu chegar aqui, né, e contar a história do pastor, contar a história do pastor, do meu esposo, mas o que eu tenho para contar? A gente tem que ter a nossa história, a nossa experiência com Deus, que é importante para Ele. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Eu ia ter cantado, mas não vou nem cantar não, deixar para outra oportunidade. Deus abençoe vocês. Eu sou muito bem explorado, não gosto de trabalhar não. Obrigada. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Glória a Deus.